Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Esse é o nosso 9º dia do devocional Vencendo os Venenos da Alma. E como tem sido essa experiência para você de ser confrontada, de fazer esse autoexame, né? E identificar se existe ou não venenos no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre um veneno que eu considero um dos nossos maiores obstáculos no nosso relacionamento com Deus. Eu quero falar para vocês sobre a culpa, algo que realmente se coloca como uma barreira entre nós e Deus e não permite que nós vivenciamos, né, esse relacionamento de plenitude, de profundidade com o Senhor. Porém, antes de começar a entrar no tema e falar sobre a culpa, eu quero compartilhar com vocês um versículo que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, 26 fala o seguinte: Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Nós temos aqui nesse versículo uma promessa do Senhor para as nossas vidas, uma promessa de transformação. Eu acredito que o maior milagre que o Senhor faz na vida de alguém, a maior obra que Deus faz na vida de alguém é aquela que Ele faz por dentro. É a transformação do nosso interior, uma transformação que as pessoas no primeiro momento não veem, mas que está acontecendo. Não são os milagres e as manifestações internas, mas aquilo que o Senhor faz dentro de nós. O maior milagre e a maior obra dele nas nossas vidas. E aqui nós temos essa promessa de ter um novo coração, de carregar dentro de nós o Espírito dele. Em Ezequiel 36, 26, ele fala: Eu lhes darei um novo coração, colocarei dentro de vocês o meu Espírito e transformarei o seu coração de pedra em um coração de carne. E muitas vezes nós estamos nessa situação, não é, mulher de Deus? Os sofrimentos, as decepções da vida, né? Às vezes nos fazem endurecer por dentro. E eu sei que nessa jornada, talvez você me escute aqui falando nessas lives e pense: nossa, mas isso tá tão distante de mim. É tão difícil mudar, é tão difícil perdoar, é tão difícil superar o passado, é tão difícil, né, viver esse novo do Senhor. E aí você olha e acha que tudo tá tão distante de você, mas deixa eu te falar, é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Esse novo coração, um coração em que Ele habita, um coração em que Ele conduz a sua vida. Creia nessa promessa, declare essa promessa sobre a sua vida, um novo coração. Você é a morada do Espírito Santo de Deus, Ele colocou o Espírito Santo dentro de você e com a ajuda do Espírito Santo, você será uma nova mulher, uma mulher transformada e restaurada para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Então não desista, não desanime. Eu sei que às vezes as lives, as palavras aqui, elas são um pouco duras, elas confrontam, elas incomodam, né? É desconfortável, mas é necessário para que você tenha essa consciência do que precisa ser transformado e para que você abra o seu coração para essa cura, para esse renovo e para essa restauração que o Senhor tem para sua vida. O Senhor tem mais para você. Não acabou. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem cura para o seu coração. Ele não tem, né? A vontade dele não é
que você viva com essa dor, que você carregue esse peso para sempre, mas é liberar você desse peso, libertar você desse peso, porque ele já pagou preço por isso na cruz. Ele já libertou você há mais de 2000 anos atrás. Você é livre e nós precisamos aprender, com a ajuda do Espírito Santo, a viver essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Vamos tratar a culpa, então, esse peso que muitas de nós carregamos e que impedem o nosso relacionamento com o Senhor. Olha só o que Davi fala lá em Salmos 38:4. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. E é realmente isso que a culpa gera em nós. A culpa nos afoga, a culpa é um fardo, é um peso insuportável que nos impede, que rouba de nós a nossa comunhão com Deus, que rouba de nós esse tempo precioso com o Senhor e nos afasta desse relacionamento de profundidade com Ele. Eu acredito que todas nós aqui, né, a verdade é que todo mundo tem uma história antes de Jesus e depois de Jesus. Eu posso colocar o meu exemplo aqui para vocês. Eu conheci Jesus, eu tô com 38 anos, no dia que eu tô fazendo essa live, eu estou com 38 anos e eu conheci Jesus quando eu tinha já 24 anos. Eu não nasci num berço cristão evangélico, era católica, mas não era uma católica praticante. Vivia uma vida completamente alheia à vontade de Deus para minha vida, não conhecia a palavra, não tinha comunhão com Deus, era às vezes religiosa, mas não tinha realmente aquele relacionamento de profundidade com o Senhor. E aí é claro que até a gente conhecer Jesus e começar a ter esse relacionamento com Ele, né? Você vive de acordo com as suas vontades, de acordo com aquilo que você acha certo, de acordo com aquilo que você quer para sua vida. E nisso, né, a gente acaba tomando decisões e tendo atitudes que depois que a gente conhece a palavra, nós nos arrependemos, não é verdade? Nos arrependemos de determinadas decisões, nos arrependemos de determinadas ações, né? E às vezes aquele arrependimento, ao invés de gerar, né, uma liberdade, uma cura para sua vida, né, Satanás toma e gera uma culpa no seu coração. Depois que você conhece o Senhor e que você conhece a palavra dele e você se arrepende daquelas ações, né, aquilo, se você deixar, né, aquilo pode se tornar um fardo pesado para você. Aquilo pode se tornar uma culpa pesada para você. E quantas mulheres vivem mergulhadas nessa culpa? E eu era uma mulher assim, uma mulher, apesar de ter conhecido Jesus, me convertido, rendido, entregado meu coração para Ele, eu ainda emprestava a minha mente para Satanás, para me acusar, para dizer que eu não era digna, para dizer que eu não poderia servir a Deus, para dizer que eu não era digna de estar naquele ambiente ou digna de estar na presença do Senhor por causa dos meus erros do passado. E isso é um engano de Satanás na nossa mente, porque a partir do momento em que você se arrepende, você entrega a sua vida para Jesus, né? O Senhor apaga o nosso passado. O Senhor desconsidera os nossos erros passados. O Senhor não se interessa por aquilo que você fez no passado, mas por aquilo que você faz a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Ele. E muitas vezes eu ainda me permitia ser acusada pelo diabo.
E eu sei que muitas mulheres vivem nessa situação. Eu sei que muitas mulheres, apesar de terem uma vida com o Senhor, ainda permitem que Satanás as acuse. Ainda aceita essas acusações e ainda cultiva no coração esse sentimento de culpa que te impede de fluir no seu relacionamento com Deus. Eu já ouvi de mulheres falando assim: Lidiane, eu tenho medo de estar na presença de Deus. Eu não posso estar na presença de Deus. Eu não sou digna. Realmente, por nós mesmos, ninguém é digna. Mas o Senhor nos justificou na cruz, né? Ele nos ligou novamente ao Senhor. Ele nos deu esse livre acesso à presença de Deus. Não existe mais condenação para a sua vida. Consequências, sim, existem, né? Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Mas condenação para a sua vida, mulher de Deus, não existe mais. Não existe condenação para a sua vida. Você está livre. Você está livre em Cristo Jesus. E muitas vezes, por conta da culpa, nós acreditamos numa mentira do diabo de que nós estamos condenadas a viver infelizes, a pagar para o resto da vida as consequências, a pagar o preço por aqueles erros para o resto da vida. E quantas mulheres vivem sem esperança de viver algo novo, sem esperança de viver a restauração do casamento, sem esperança de viver o milagre, a cura, a restauração, por conta da culpa. Por achar, eu errei, eu vou ter que pagar por isso pro resto da vida. E não é verdade. O Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso. E a graça dele nos dá acesso à presença dele, nos dá acesso a uma nova história. Então, mulher, não aceite mais as acusações de Satanás. Não aceite mais as acusações de Satanás. Use a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando Satanás se levantar para te acusar, para te condenar, para dizer que você não pode mais viver nada de novo, porque você errou demais, declare a palavra que está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E o antídoto para você se libertar da cura é o auto perdão. Dias atrás nós falamos sobre o veneno da amargura e eu falei para vocês sobre o poder do perdão. O perdão, ele não é um sentimento, mas ele é uma questão de obediência. O Senhor nos pede para obedecer. Mas sabe quem é a primeira pessoa que você precisa perdoar na sua vida? A primeira pessoa que você precisa perdoar é você mesma. Você precisa perdoar os seus erros do passado. Você precisa entender que você não é mais aquela mulher. Você precisa entender que você não é mais aquela mulher que cometeu aqueles erros. Que naquele tempo você não tinha conhecimento. Naquele tempo talvez você não tivesse condições de fazer outras escolhas, porque é só o que você sabia fazer. Você aprendeu a viver dessa forma, né? A sua história, a sua origem, a forma como você foi criada, você aprendeu a viver daquele jeito. Você não conhecia o Senhor, você não conhecia a palavra de Deus. E talvez você não tivesse condições de fazer outras escolhas na sua vida. Mas a partir do momento em que você se encontrou com a verdade, a partir do momento em que você se encontrou com Jesus, você se arrependeu. Se arrependeu de tudo aquilo e tomou outra direção para a sua vida. Então, abandone o passado. Se liberte desse fardo, se liberte desse peso. Não carregue mais isso para você. E diga: eu não sou mais essa mulher, eu me perdoo. Eu me perdoo. Porque o sangue de Jesus é suficiente para mim. O sangue de Jesus me libertou. O sangue de Jesus me fez uma nova criatura.
E mesmo que às vezes a gente ainda tenha limitações, a gente ainda, falhe, comete erros, tropece, nós permanecemos de olho no alvo. Cremos na graça e na misericórdia do Senhor que nos restaura. E creia que o Senhor é bom, fiel e poderoso para criar, para escrever uma nova história para a sua vida. Não viva mais com o peso da culpa, mulher. Se perdoe, diga isso: eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me libero. Para de se punir. Para de se punir por algo que Deus já perdoou. Você se pune. Você se castiga por algo que na presença de Deus não existe mais. Porque Ele já pagou com o seu sangue. Abandone o passado, mulher, e viva uma nova história com o Senhor. Existem coisas que Deus quer tratar no seu coração. Existem coisas que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, mas que você não permite porque você não renuncia à sua culpa. A palavra de Jesus nos ensinou que vinho novo é derramado em odre novo e não em odres velhos. E às vezes nós pedimos para o Senhor: Senhor, eu quero viver algo novo. Nós até cantamos, eu quero viver algo novo. Mas não abandonamos as malas, os pesos, as bagagens do passado. Então entenda, mulher, Deus quer tratar outras coisas no seu coração. Existem coisas no seu coração que ainda precisam ser tratadas. Venenos que precisam ser eliminados, áreas da sua vida que precisam ser curadas, mas enquanto você carrega esse peso da culpa, o Senhor não consegue agir no seu coração, porque você não dá espaço para Ele. Você não abre espaço para Ele. É como um guarda-roupa bagunçado que precisa ser organizado. Mas para ser organizado, o que a gente faz? A gente não tira tudo aquilo que não usa mais? Quando você organiza seu guarda-roupa, o que você faz? Você não tira aquilo que você não usa mais, aquilo que não te serve mais, aquilo que não te cabe mais usar, aquilo que você não gosta mais. E aí você consegue organizar. A gente não precisa eliminar algumas coisas para colocar as coisas no lugar. Não é assim? É desse jeito que o Senhor quer agir no seu coração. É necessário que você se desprenda de algumas coisas para o Senhor organizar as coisas dentro de você, para o Senhor colocar as coisas no lugar. Então abra o seu coração, libere o seu coração dessa culpa, aceite o sacrifício de Jesus na cruz, aceite o perdão do Senhor na cruz e declare isso: eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Não existe culpa, não existe condenação para minha vida. Em nome do Senhor Jesus, que você seja liberta de toda culpa e que você viva a liberdade que Jesus conquistou para você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra que nos liberta, que nos restaura, que abre os nossos olhos. Em nome de Jesus, nós colocamos na Tua presença todo sentimento de culpa, toda mentira que nós temos ouvido. Pedimos perdão se temos emprestado a nossa mente para Satanás, mas declaramos que a nossa mente é a mente de Cristo Jesus, transformada pelo Teu Espírito Santo. Lava-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Declaramos que os nossos pensamentos são os pensamentos do céu. Venha reinar sobre as nossas vidas, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Entregamos na Sua presença mais uma vez o nosso coração. Venha transformá-lo assim como está na Tua palavra. Um novo coração, um coração de carne, um coração sedento por Ti, que vive a Tua palavra, que obedece os Teus preceitos e que quer viver a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém, mulher. Esse foi então a nossa live da culpa e amanhã
eu estarei aqui de volta com vocês para tratar mais um veneno, para mais uma dose de cura. Um beijo no seu coração e até amanhã.